Olá, queridos alunos! Na aula de hoje, vamos aprender mais sobre os sinais de pontuação. Essa é a exclamação. Indica admiração, alegria e espanto. Veja os exemplos. Que susto! Parabéns! Essa é a exclamação. A interrogação, ela indica uma pergunta. Quantos anos você tem? A atividade já está pronta? Essa é a interrogação. A vírgula serve para indicar uma pequena pausa na leitura. Veja o exemplo. Gosto de sorvete de morango, chocolate, amendoim e flocos. Eu estou separando as palavras. Ponto final. Serve para indicar o fim de uma frase. Olha o exemplo. Estou muito gripado. Hoje está frio. Ponto final. No final de frases, no final de texto. Os dois pontos, ele é usado para avisar que um personagem vai falar ou para iniciar uma lista. Então, antes de uma fala, eu uso os dois pontos para indicar que alguém vai falar. E quando alguém vai falar, eu uso travessão. Olha o exemplo. Quanto você tirou na prova? Tirei 10. Então, essa é uma conversa, né? Um fez uma pergunta e o outro respondeu. E antes das falas, eu uso o travessão. Reticências indicam pensamento não finalizado. Então, quando eu estou pensando, quando eu ainda não terminei o que eu estou escrevendo, eu uso 3 pontos, que nós conhecemos como reticências. Vamos pontuar essas 3 frases? Então, vamos juntos. Que dia lindo! Qual sinal aqui vocês colocariam nessa frase? Que dia lindo! Quando a gente tem um dia lindo, a gente fica animado, a gente fica feliz, entusiasmado, porque o dia está lindo. Qual é esse sinal que mostra o entusiasmo, a animação? É a exclamação. Eu estou exclamando, eu estou animada, porque o dia está lindo. Que dia lindo! Então, eu vou usar aqui a exclamação. Qual o seu nome? O que está aparecendo? Está aparecendo uma pergunta. Eu estou perguntando. Qual o seu nome? Eu quero saber o nome, então eu estou fazendo uma pergunta. E quando eu faço pergunta, eu uso a interrogação. Eu estou perguntando qual o seu nome. Então, esse é o sinal para quando eu vou fazer uma pergunta. Vou dormir. Eu estou animado, eu estou falando normal, calmo, não tem mais nada depois, não é uma pergunta, então vou dormir, ponto final. Terminei minha frase, vou dormir, tá? Então, ponto final. Muito bem. Então, vamos lá. Pontuando. Eu tenho vários pontos que eu acabei de aprender. E eu vou ler esse texto e nós vamos pontuar juntos. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, toda vez que tiver um quadradinho assim, é porque nesse lugar tem um ponto, um sinal de pontuação que está faltando. Então, nós vamos ler o texto e vamos ir pontuando, conversando juntos, ok? Então, vamos lá. Lúcia, Joana e Esther conversavam. Olha só, eu estou separando uma coisa da outra aqui. Lúcia, Joana, Esther. Lembra que eu falei que tem um sinal que eu uso ele para pausar e para separar coisas? Qual é esse sinal? É a vírgula. Lúcia, vírgula, Joana e Esther. Então, eu estou separando coisas, estou separando os nomes. Eu não posso colocar Lúcia, Joana,
Esther, eu preciso separar essas palavras, tá? Porque são nomes, é a mesma coisa, a mesma categoria, todos são nomes. Então, eu vou utilizar o quê? A vírgula para separar esses nomes, tá? E Esther conversavam em voz alta na rua. O que vem aqui agora? Eu terminei essa frase, então se eu terminei, eu vou usar o ponto final. Chegou Aline e perguntou. Olha só, ela vai fazer uma pergunta. Se ela vai fazer uma pergunta, ela vai falar alguma coisa, não é mesmo? Então, antes das falas, eu vou usar os 2 pontinhos. Perguntou. Olha só, ela vai começar uma fala. Ela vai começar uma pergunta. Então, antes das falas, eu utilizo o travessão. Por que vocês estão brigando? Isso é o quê? Uma pergunta. Se é uma pergunta, eu vou usar a interrogação. Olha lá, uma pergunta. Ela perguntou: por que vocês estão brigando? Olha só, outra fala aqui. Alguém vai responder essa pergunta que ela fez. Então, se alguém vai responder, alguém vai falar. E antes das falas, nós vamos colocar o travessão. E quem lhe disse que estamos brigando? Ela respondeu a pergunta com uma outra pergunta. Então, eu vou utilizar aqui o sinal de pergunta, a interrogação de novo. E quem lhe disse que estamos brigando? Estamos simplesmente conversando em voz alta. Terminou a fala dela. Ponto final. Aí alguém vai falar outra coisa aqui, ó. Se alguém vai falar mais alguma coisa, eu vou antes colocar o travessão. Puxa! Quando a gente fala assim, poxa vida, poxa, a gente tá o quê? Exclamando. Então, nós vamos usar a exclamação. Poxa, vocês não poderiam falar mais baixo? Ela perguntou. Sinal de pergunta, interrogação. Afinal, ela está falando e deu uma pausa. Afinal. Então, eu vou usar a vírgula. Afinal, quem passar por aqui, mais uma pausa, vírgula. Assim como eu, vírgula de novo. Vai pensar que estão brigando. Olha só, ela terminou a fala dela. Ponto final. Então, olha a fala dela. Bem grande essa fala, ó. Puxa, vocês não poderiam falar mais baixo? Afinal, quem passar por aqui, assim como eu, vai pensar que estão brigando. Terminou a fala dela, ó. Ponto final. Lúcia retrucou. Então, ela vai falar alguma coisa. Se ela vai falar, eu vou usar aqui os 2 pontos, porque ela vai falar alguma coisa. A Lúcia vai falar. Lúcia retrucou. Se ela vai falar, antes da fala, eu vou usar o travessão. Obrigada pelo conselho. Ela agradeceu. Obrigada pelo conselho. Então, ponto, que ela terminou essa frase. Obrigada pelo conselho. Ponto. Mas será que estamos falando tão alto assim? Isso é o quê? Uma pergunta. O sinal da pergunta é a interrogação. Joana respondeu. Se Joana respondeu, ela vai falar. Então, 2 pontinhos. Antes da fala vem o travessão. Penso que não. Ela disse, exclamando, né? Penso que não. Então, exclamação. Acho mesmo é que a Aline está com problema de audição. Então, ela exclamou essa frase, né? Penso que não. Acho mesmo é que a Aline está com problema de audição. Terminou o texto, terminou a fala dela, a frase, ponto final.
Muito bem!